A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu dei uma sumida esses dias porque eu tava rouca. Me deu, eu não sei se uma gripe ou se foi uma leve sinusite. Não foi nada grave não, mas eu fico rouca e eu não tava conseguindo fazer os vídeos. Então, Deus falou comigo de novo esses dias. Eu tenho, são 3 irmãs, amadas irmãs que oram junto comigo. Nós tiramos 3 dias de consagração, de jejum e oração, clamando a Deus sobre a direção do que vai acontecer com as igrejas. E isso semana passada, acho que foi semana retrasada, nós fizemos 3 dias de jejum e oração. No propósito de Deus nos dar a direção daquilo que vai acontecer. E o Senhor me trouxe uma palavra. Que na verdade o Senhor já tem falado comigo através dessa palavra há muitos anos. A primeira vez que o Senhor me deu essa palavra faz muito tempo mesmo, foi no dia 22 de outubro de 2009. Faz muito tempo mesmo. Primeira vez que o Senhor me deu essa palavra, tá? E Ele tem falado comigo ao longo de todos esses anos através dessa palavra também. E depois da campanha que nós fizemos, o Senhor me trouxe essa palavra novamente. É uma palavra muito pesada, que está em Ezequiel, profeta Ezequiel, né, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 23 e 24. Eu não vou ler o texto inteiro aqui para vocês, porque é um texto muito grande e vai tomar muito do nosso tempo, mas um pedaço dele eu vou ler. De qualquer jeito, eu vou postar nos comentários sobre o texto, mas pegue na Bíblia para você ler. Vai orar, vai meditar, vai pedir para Deus falar com você, tá bom? A palavra é realmente muito pesada. E a palavra de Deus, é Deus falando para o profeta Ezequiel, tá bom? E é meio assustador o que o Senhor fala, porque o Senhor fica muito irado com o seu povo, né? Logo que o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa palavra, o Senhor ele já me deu a revelação a respeito de quem é o Olá e o Olibá. Quem são essas duas? São 2 irmãs, né? São 2 irmãs que têm uma vida muito promíscua. E, na verdade, o Senhor está falando, essa revelação aqui é Deus falando a respeito de Samaria e Israel, né? O lá seria Samaria e o Olibá seria Israel, né? É uma palavra que Deus fala a respeito de 2 mulheres que eram prostitutas, né? E que Deus estava muito irado com elas e que mandaria os assírios atacá-las. E quando ele fala sobre Samaria e, e Israel, ele está falando, porque Samaria é o seguinte, deixa eu tentar te explicar de forma bem rápida, tá? Samaria era povo de Deus também. Só que Samaria foi dominado por um povo pagão. Então, era povo de Deus, tá bom? Que nem Israel, só que, né, era uma parte do povo de Israel. Só que foi dominado por um povo pagão. E por ter sido dominado por um povo pagão, foi enfiado em Samaria um monte de ídolo, sabe? Do povo pagão. É... Aí o que acontece? Ah, como não poderia haver idolatria no meio do povo de Deus, começou a acontecer coisas muito ruins com o povo de Samaria e com aquele povo que foi dominar Samaria. E o rei que estava dominando o povo de Samaria, né, o rei pagão lá que estava dominando o povo de Samaria, ele manda que se levante sacerdotes do meio do povo de Samaria para ensinar as leis do nosso Deus, né, para aqueles que foram dominar Samaria, para que houvesse, né, que houvesse que eles aprendessem a adorar também o Deus único, entendeu? Nisto diminuiu, né, parou com aquela maldição toda, sabe? Mas o povo de Samaria se tornou um povo extremamente idólatra, que eles serviam tanto a Deus quanto aos ídolos pagãos, né? Por que eu estou te contando isso? Porque quando o Senhor me deu essa palavra a respeito de Samaria, ele falou assim para mim:
Samaria é a Igreja Católica dos dias de hoje, tá bom? Transferindo aquilo que aconteceu no passado para os dias de hoje. Porque a própria palavra de Deus fala que aquilo que já aconteceu, Deus faz acontecer novamente, né? Então, quando o Senhor começou a falar, me deu essa palavra a respeito de Samaria, ele disse assim para mim: Samaria é a Igreja Católica de hoje, né? Seria a Igreja Católica de hoje. Serve a Deus, mas está cheia de ídolos. Entendeu? Então tá. Então, primeira coisa que você precisa entender, eu vou repetir. O Olá, que representa Samaria, de antigamente, hoje, nos dias de hoje, nessa profecia que Deus tem falado comigo, Samaria, Olá, representa a Igreja Católica. Deu para entender isso? Tá bom? Então eu vou repetir. Olá, que é Samaria de antigamente, hoje, nesta revelação, representa a Igreja Católica. E Olibá, que representa Jerusalém, né? Que representa Jerusalém, que também se prostituiu. Né? Se você ler essa parte aqui de Ezequiel 23, Jerusalém também se prostituiu. Jerusalém representa quem nos dias de hoje? A igreja evangélica. Tá? Então, quando nós fizemos o jejum lá, a campanha de 3 dias de jejum e oração, pedindo para Deus entendimento do que vai acontecer com a igreja nesses próximos anos, né? São 7 anos de grande sofrimento sobre a igreja de Cristo. Deus vai amassar a igreja. Deus vai entregar a igreja nas mãos do inimigo. Não é só a igreja que vai sofrer. O Brasil, as outras nações também vão. Mas o foco de Deus é a igreja, porque Ele vai purificar a igreja antes de arrebatar a igreja. Tem um monte de gente acreditando que não vai passar pela tribulação, que vai se livrar, as coisas estão olhando para os sinais e achando que não vai acontecer nada, porque Jesus vai tirar a pessoa do sofrimento. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que Jesus vai santificar a igreja através do sofrimento durante 7 anos. São 7 anos de tribulação sobre a igreja de Cristo. Voltando no tema aqui, Ezequiel 23. Então, Olibá é a igreja evangélica, que é representada por Jerusalém. E Olá é a igreja católica, que é representada por Samaria, tá bom? Então, Samaria era povo de Deus, mas era extremamente idólatra, servia a Deus, mas servia um monte de ídolos. E Jerusalém, né? Ela não era idólatra como Samaria, mas ela também se prostituiu, tá bom? Então, eu vou postar aqui para vocês a palavra aqui em Ezequiel 23 e 24. Na verdade, 23 e 24 até o versículo, eu acho que 12, uma coisa assim. Eu acho que 12. Depois eu vejo, tá bom? Mas eu vou ler para vocês o pedaço que Deus fala a respeito da igreja evangélica, tá bom? Que ele está falando sobre o Libá, tá bom? A palavra de Deus diz o seguinte, ó: o castigo da irmã mais moça. Por essa razão, eu, o Senhor, estou dizendo isto a você, ó Libá. Você está enjoada desses amantes, mas eu farei com que eles fiquem com raiva de você. E os trarei para que a cerquem. Vou trazer todos os babilônicos e todos os caldeus das cidades de Pecode, de Soa e de Coá, e todos os assírios. Todos eles são jovens oficiais, nobres e simpáticos. Todos eles são graduados e altos oficiais da cavalaria. Do norte eles atacarão, trazendo um grande exército
com carros de guerra, carretas e mantimentos, armados com escudos e capacetes. Eles cercaram você. Eu a entregarei a eles. Eles se ajuntarão pelas leis, eles a julgarão pelas leis deles. Deixarei que eles a tratem com ódio, pois estou irado com você. Eles cortarão o seu nariz e as suas orelhas, e matarão seus filhos. Sim, eles tirarão. É que aqui onde eu estou tá meio escuro. Desculpa, tá? Eles tirarão de você os seus filhos e filhas e queimarão vivos. Eles arrancarão as suas roupas e tirarão suas joias. Eu atacarei com. Eu acabarei com sua imoralidade, com sua prostituição, que você tem praticado desde que estava no Egito. Nunca mais você olhará para nenhum ídolo, nem pensará mais no Egito. O que o Senhor Deus diz é isto: eu entregarei nas mãos daqueles que você odeia e de que você tem nojo, porque eles a odeiam, tirarão tudo aquilo que você conseguiu com seu trabalho e a largarão nua, como se fosse uma prostituta. Por causa da sua imoralidade e da sua prostituição, esses castigos caíram sobre você. Você foi prostituta dos povos e ficou impura por causa dos ídolos deles. Você seguiu o exemplo da sua irmã. Ele está falando que, lembra que o Libá é a igreja evangélica, tá bom? Ele fala assim, ó, você seguiu o exemplo de sua irmã, por isso castigarei você também como castiguei sua irmã. Né? Que irmã é essa? A igreja católica. Olá, né? Então, na primeira parte dessa profecia, que eu não li os primeiros versículos, né? Eu entrei direto na parte que fala sobre a igreja evangélica, que seria Olá, ou Olibá, desculpa, ou Jerusalém, né? Ele fala que vai castigar como a irmã mais velha. Porque na primeira parte ele fala que vai castigar a irmã mais velha, que seria Samaria, né? No nosso caso aqui seria a Igreja Católica, tá bom? Então ele fala: você seguiu o exemplo da sua irmã mais velha, né? Da sua irmã. Por isso castigarei você também, como castiguei sua irmã. O Senhor Deus diz: você beberá do copo da sua irmã, que é largo e fundo. Todos vão zombar de você. O copo está cheio, o copo da sua irmã Samaria, cheio de desgraça, cheio de medo e desgraça. Vai trazer para você embriaguez e dor. Você beberá até esvaziá-lo, depois o quebrará e com os cacos rasgará os seus seios. Eu, Senhor Deus, falei. Agora, o que o Senhor Deus está dizendo é isto: você me esqueceu e me virou as costas, portanto sofrerá por causa da sua imoralidade e da sua prostituição. Bem, eu estou te falando aquilo que vai acontecer. Agora eu vou te explicar a revelação que o Senhor tem falado comigo há muito tempo, né? Porque eu só li um pedaço da palavra, é um pedaço da palavra. Uma parte da revelação é justamente essa, que Samaria que seria Olá, hoje, nos dias de hoje, é a Igreja Católica. E Jerusalém, né, a outra irmã, Olibá, representa a Igreja Evangélica. Ponto. Então, você já consegue entender o que vai acontecer com as duas igrejas. Mas eu vou te explicar que prostituição é essa que Deus está acusando as duas irmãs o tempo inteiro, né? Que ele fala a respeito dos homens militares com quem ela se prostitui, e Deus é muito grosseiro na hora que ele fala a respeito disso. É até meio assustador, né? A forma que o Senhor descreve a situação da prostituição, tanto de Samaria, né, que seria a Igreja Católica, como a prostituição de Jerusalém,
que é a igreja evangélica, né? Leia com atenção essa passagem inteira que você vai entender o que eu quero dizer, né? Não vou ler tudo aqui porque é muito longo. Mas quais são esses amantes assírios que Deus fala aqui o tempo inteiro nessa profecia? Desde o começo da formação da igreja, né, a igreja verdadeira não é nem a igreja católica nem a evangélica. A igreja verdadeira é aquela de Atos dos Apóstolos, em que ela é guiada, né, ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Né? Onde não tinha essa história de que você tinha de fazer curso de teologia, que você tinha, né? Jesus nunca mandou ninguém fazer curso de teologia. É mentira isso, né? Aí você tem pessoas, pastores que falam que, mas existia escolas de profeta tal, mas Jesus não mandou ninguém fazer escola de profeta. Sabe, no Antigo Testamento tinha, sabe? Mas lembra que o povo de Deus era um povo fariseu, era um povo religioso. Quando Jesus vem, ele quer que a gente abandone todo o fariseísmo, tanto que ele combate o fariseísmo de uma forma muito bravo. Ele é muito bravo com o fariseu. Né? Jesus ele repreende demais o fariseu e fala o tempo inteiro para os discípulos não imitarem, não aceitarem fermento de fariseu, porque ele é velho toda a massa. Né? É... Então a igreja verdadeira é aquela de Atos dos Apóstolos. Isso que a gente vê hoje em dia não é igreja verdadeira. Só que a igreja verdadeira, ela, depois da morte dos apóstolos, né, ela foi, na verdade, ela começou a ser perseguida bem antes, mas com a morte dos apóstolos, né, que eram homens que mantinham o verdadeiro ensino da doutrina cristã, né, da doutrina de Jesus, né, do Espírito Santo, que a verdadeira e saudável, né, doutrina, né, sem essa coisa de falsas doutrinas dentro da igreja, a igreja foi muito perseguida e foi perseguida após a morte dos apóstolos também. Mas aí o que acontece? Com a morte dos apóstolos, eles deixaram de ter uma liderança espiritual forte, entendeu? Né? Quando morre o último apóstolo, a igreja deixa de ter uma liderança espiritual forte, fiel a Deus. Né? A igreja continua sendo perseguida, mas como pessoas que combatiam a igreja, que perseguiam a igreja, não conseguia fazer com que o crescimento do cristianismo diminuísse, sabe? Né? Então, reis começaram a tomar para si o cristianismo como religião deles. Começou com Constantino, né, com o rei Constantino, né, o imperador Constantino, que ele tomou para si, ele assumiu para si, né, o cristianismo, mas não com o propósito de tornar verdadeiramente cristão, entendeu? Mas de dominar a religião. Porque aí, né, as grandes lideranças do mundo, né, os grandes reis do mundo, começaram a se tornar cristãos e eles que começaram a levantar sacerdotes para cuidar do povo. Foi assim que surgiu a Igreja Católica. Então, esses reis que se tornaram cristãos, mas que não se tornaram cristãos porque verdadeiramente amavam a Cristo. Entendeu? Eles se tornaram cristãos, né, já com o propósito, né, de assim, já que eu não consigo combater meu inimigo, vou me unir a ele. Mas de dominar a religião, sabe? Porque aí eles passaram a ter controle de quem eles levantariam para fazer a obra de Deus. Já não era mais o Espírito Santo que levantava quem faria a obra, entendeu? A igreja deixou de ser guiada pelo Espírito Santo a partir do momento que esses grandes reis começaram a assumir a igreja. Foi a partir daí que começou a surgir a Igreja Católica. E a Igreja Católica cresceu e dominou muitas nações, né? Porque os próprios reis usavam da igreja e a igreja usava do poder. A igreja se associou ao poder do mundo muito cedo, entendeu? Ela cobiçou o poder muito cedo, né?
Ela trabalhou em função de crescer, de dominar as nações, de dominar os povos, né? E tanto que faziam guerras santas em nome de Deus e usavam da religião para invadir outros povos, né? Dominar aquele povo e obrigá-los a aceitarem, a se batizarem, a aceitarem a Cristo, né? Como nações pagãs que faziam isso. Então a igreja foi corrompida de tal forma que você não tem noção. Aí você fala assim, Ludmila, mas isso é de muito tempo. Há muito tempo a igreja está afastada de Deus. Não é de agora. Jesus, o que Deus tem falado comigo é que Jesus não voltou até hoje para estabelecer seu reino, porque a igreja saiu do Egito, quer dizer, do mundo, né? Saiu do Egito, Deus levou para o deserto, para depois entrar na terra prometida, mas a igreja está rodando no deserto até hoje, andando em círculo no deserto até hoje, porque ela não aceita ser guiada por Deus. Porque os homens pregam aquilo que interessa a eles. Porque eles usam da religião, né, da religião que eu digo, do cristianismo, da verdadeira religião, né, que é, ao invés de se... Porque a verdadeira religião qual é? É se manter, né, sem contaminação do mundo, né, se santificar e ajudar, né, a viúva e os órfãos e suas necessidades. É o que ensina a palavra do Senhor. Mas ele contaminou o verdadeiro ensino de Cristo e dos apóstolos com falsas doutrinas, com idolatria, né? Os líderes do mundo, né, na época, os reis da época, que eram reis absolutistas, eles tomaram para si a religião justamente para usar a religião para dominar outras nações. Aí depois veio feudalismo, né? Mataram um monte de pessoas em nome de Deus, queimaram o pagão, queimaram tudo que você puder imaginar, né? Torturaram pessoas, fizeram coisas, aberrações absurdas, né? Você vai entender o que eu estou querendo dizer daqui a pouco, tá bom? No meio de tudo isso, né? Por causa de toda essa dominação da Igreja Católica e ela crescendo demais, pessoas começaram a se revoltar com essa situação, né? Eu não vou te explicar exatamente como que aconteceu, porque esse daqui não é o propósito, mas alguns séculos atrás, né, justamente com o propósito de se combater a religião, surgiu a maçonaria. E a maçonaria se infiltrou dentro da Igreja Católica, né? Mas, Ludmila, por que para combater a religião? Né? Porque a Igreja Católica ela cresceu demais, ela ficou forte e poderosa demais, né? Ela dominava outras nações e impunham um Deus, né? Que se você não obedece, vai para o inferno. Então, eles pregavam um Deus macabro, sabe? Né? Sem contar que eles vendiam, né? Indulgências, vendiam perdão, né? É, é, Era uma coisa assim que a religião foi usada para dominar as pessoas. E aquilo começou a criar um ranço naqueles que não concordavam com aquilo, sabe? Começou a se criar um ranço muito grande, né? Contra contra Deus, sabe? Começou a criar um ranço muito grande contra Deus. Então, pessoas que tinham poder, né? E que não estavam suportando mais todo esse domínio da Igreja Católica se uniram, formando a maçonaria, né? Para combater a igreja. Só que eles foram espertos. Eles se associaram à igreja. Eles se associaram à igreja fazendo parte da igreja. Mas, ao mesmo tempo, eles criaram aquilo que se foi chamado de iluminismo, né? Que eles falam que para tirar as pessoas das trevas, né? Que é na época do feudalismo, as pessoas eram dominadas pela Igreja Católica e primeiro que nem era pregado um Deus verdadeiro, né?
era usado, toda a religião era usada para dominar as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus, a pregação toda era feita em latim, né? As pessoas não tinham acesso à Bíblia, para você ter uma noção, né? É, e era pregado em latim. Imagina você ir para no culto lá deles lá, né? E todo sermão era dado em latim. Você ia fazer o que lá, né? Era tudo pregado em latim. Eles guardaram para si a palavra de Deus, né? E como esse povo começou a ficar contra a Igreja Católica, né? E eles formaram esse grupo, essa sociedade secreta, que é a maçonaria. Eles sabiam que a forma, lógico, que eles são guiados pelo Satanás, né? A maçonaria é guiada por Satanás. Eles servem a Baphomet, que é o próprio diabo, né? O que acontece? Essa maçonaria infiltrada dentro da igreja buscou corromper ainda mais a igreja, sabe? Com falsos ensinos, né? Afastando de Deus. E fora, né? O iluminismo que surge, que eles buscam de tudo quanto é forma afastar as pessoas de Deus. O iluminismo nada mais é, né, do que a tentativa, né? E conseguiram, né? Da maçonaria afastar as pessoas de Deus através da ciência, através das artes, da cultura, né? O próprio Deus começou a ser combatido pela maçonaria. Tudo isso por causa da Igreja Católica, né? Bem, eis que no meio de tudo isso surge um homem chamado Martim Lutero, né? Que contra aquilo que a Igreja Católica estava fazendo, de pregar mentiras, né? Muitas mentiras, e venda de indulgências e tudo mais, ah, ele começa a combater a igreja católica, perdão, né? E Martim Lutero foi aquele que escreveu, traduziu a Bíblia pela primeira vez, né? Martim Lutero, a gente pode chamar ele de o pai da igreja evangélica. E os protestantes, os evangélicos, têm Martim Lutero em grande conta, né? Tem Martim Lutero como um pai mesmo. Mas foi a partir de Martim Lutero que surgiu a igreja protestante e a igreja evangélica. Só que, na verdade, aquilo que é pregado a respeito de Martim Lutero na igreja evangélica, né, tem coisas que é escondido, que é escondido do povo de Deus. Tem coisas a respeito de Martim Lutero que não é pregado. Uma das coisas, sabe o que é? Que não é pregado a respeito de Martim Lutero? É que Martim Lutero era maçom, ele foi apoiado pela maçonaria também. Havia dissidência da maçonaria dentro da igreja católica. E uma parte dessa maçonaria começou a apoiar Martim Lutero. Martim Lutero só não foi queimado quando ele se rebela contra a igreja católica, porque ele teve apoio da maçonaria. Entendeu? Então, Martim Lutero, o pai da igreja evangélica, ele foi apoiado pela maçonaria. A igreja evangélica surge da rebeldia, né, da revolta da rebeldia, né, contra a igreja católica. Quer dizer, só para te lembrar uma coisa, a rebeldia é um dos piores pecados que tem para Deus. Ludmila, mas a igreja católica estava fazendo tudo errado. Estava, mas isso não te dá o direito de se rebelar, entendeu? Né? Você ora, intercede, pede a direção de Deus e deixa Deus preparar a situação. Jesus, quando ele estava dentro das sinagogas, pregando nas sinagogas, né, logo no início do ministério de Cristo, ele está pregando nas sinagogas. E ele só para de pregar na sinagoga quando ele é expulso. Na verdade, ele foi. Tentaram matar Cristo, né? Não sei se você já prestou atenção nisso na Bíblia, né? Tentam matar ele bem antes de terem pregado ele na cruz. Quando ele começa a pregar
dentro das sinagogas, teve uma hora que o povo se revolta e tenta jogar Jesus num precipício. Foi a partir daí que Cristo sai das sinagogas. Então ele foi meio que expulso das sinagogas, entendeu? Jesus não deixou de pregar na sinagoga. Você pode falar assim, Ludmila, mas eu nunca vi isso. Pois é. Leia os evangelhos. Sabe, leia os evangelhos. Vigia o que Cristo fez. Sabe, presta atenção naquilo que Cristo viveu. O que ele pregou na vida de Cristo. As pessoas só sabem ler a Bíblia para buscar a bênção. Sabe? Né? As pessoas só sabem ler a Bíblia para buscar a bênção. É incrível. Sabe? Só sabe querer, só busca em Deus as bênçãos que elas querem para a vida delas. Leia os evangelhos, você vai ver. Cristo, ele foi expulso dentro da sinagoga. Tentaram jogar ele num precipício. Mas Deus deu livramento a ele. Depois disso que ele começa a pregar, andando pelo deserto, nos montes, andando de uma cidade para outra. Até então ele ia para a sinagoga. Entendeu?